Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Momento com Maria de hoje. Peço a vocês que prestem bastante atenção na nossa canção inicial, que é a nossa oração. Oh, Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços e intercede pelas lutas do meu coração. Oh, Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. Meus irmãos, dando continuidade, que nós estávamos falando sobre a devoção ao Santo Terço, hoje eu venho com um assunto também muito interessante nas minhas pesquisas, nas minhas leituras sobre a devoção ao Santo Terço, sobre que vários papas, que vários santos falaram sobre essa santa devoção. Ao longo desses anos, todos que nós sabemos que foi difundida essa devoção do Santo Terço. Então vamos ler um pouquinho o que eles falaram. Tem aqui duas passagens interessantes também, que foram 2 milagres que aconteceram através da santa devoção. Então essa devoção tão especial compreende que os papas e os santos tenham escrito palavras maravilhosas sobre ele. Vejam apenas algumas delas. Se quiserdes que a paz reine em vossas famílias e em vossa pátria, rezai todos os dias o Santo Rosário em família. Foi Pio X que falou. A família que reza unida permanece unida. O Santo Rosário, por antiga tradição, presta-se de modo particular a ser uma oração onde a família se encontra. Os seus diversos membros, precisamente ao fixarem o olhar em Jesus, recuperam também a capacidade de se olharem sempre de novo dos olhos de um para o outro, para se comunicar, solidarizar-se, perdoar-se mutuamente, recomeçarem com um pacto de amor renovado pelo Espírito de Deus. Muitos problemas das famílias contemporâneas, sobretudo nas sociedades, de economia muito evoluída, são mais difíceis da gente ter essa comunicação. A gente vive esse mundo hoje, que todo mundo só olha muito para o celular. Então, se a gente conseguir celular, televisão, computador, os nossos filhos, a gente sabe como é difícil às vezes essa comunicação. Com todas as pessoas, você chega num lugar, tá todo mundo... Mas então essa devoção do terço e fazer essa oração em família é uma forma da gente conseguir se comunicar, se entender, uma hora de parar, A família que reza unido o rosário reproduz em certa medida o clima da casa de Nazaré. Põe-se Jesus no centro, partilhe-se com ele alegrias e sofrimentos, colocam-se nas suas mãos necessidades e projetos e dele se recebe a esperança, a força para o caminho. Isso quem falou foi São João Paulo II. O terço é a melhor maneira de rezar, Santa Teresa. Entre todas as homenagens que se devem a Deus, a Mãe de Deus, não conheço nenhuma mais agradável que o terço. A esta devoção devo minha salvação eterna, Santo Afonso. Depois da missa, a devoção do terço faz cair sobre as almas mais graças que qualquer outra, e pelas Ave-Marias opera-se muitos milagres que qualquer outra oração. São Vicente de Paulo. O valor desta devoção é tão grande que a igreja confere indulgência plenária a quem rezar o terço numa igreja ou em família. Impressionante os milagres do terço. Como disse a própria Virgem Maria ao beato Alano de Rupp, seriam necessários volumes imensos para registrar todos os milagres obtidos por meio do terço.
Vamos citar aqui dois para vocês, acho que dois aqui, para vocês entenderem como que é. Já faz bastante tempo, na cidade de Cartago, na Costa Rica, houve um terremoto tão violento que destruiu quase completamente. A revista América, narrando os pormenores da pavorosa catástrofe, chamou a atenção dos leitores para o seguinte fato: o senhor Ezequiel Gutierrez, que era ex-presidente daquele país, no momento do terremoto, achava-se em casa rezando o terço acompanhado de toda a sua família. Algumas pessoas quiseram interromper a oração e fugir para a rua, mas o ex-presidente obrigou-as a ficarem até o fim. Quando terminaram, saíram à rua e ficaram assombrados ao verem que todas as casas se tinham convertido em ruínas. Em toda a redondeza, nenhum edifício ficou intacto. A desolação era completa. Somente a casa do ex-presidente não sofrera nenhum dano, nem sequer um abalo. Além do seu poder inigualável, o terço pode ser visto como um evangelho para os doutos e para os simples. Para aqueles que são cultos e para aqueles todos que são simples. É o que revela essa história que nós podemos contar e pode ser perfeitamente verídica. Aqui é uma história, né, que nós vamos contar. Havia uma senhora muito simples que vendia verdura na vizinhança de uma cidade, de um bairro, né? Certo dia foi vender suas verduras na casa de um irmão separado e perdeu o terço no jardim dessa casa. Passados algum dia, voltou novamente à sua casa. E esse irmãozinho separado disse a ela: "Você perdeu o seu Deus?" Ela respondeu: "Eu perder o meu Deus? Nunca." Então ele pegou o terço e disse: "Não é este o seu Deus?" Ela disse: "Graças a Deus o senhor encontrou o meu terço, muito obrigada." Ele disse: "Por que você não troca esse cordão com contas, com sementinhas pela Bíblia?" "Porque a Bíblia, Senhor, eu não sei ler, e com um terço eu medito toda a palavra de Deus e aguardo no coração." Aí ele perguntou: "Medita a palavra de Deus? Como assim? Poderia me dizer?" E ela respondeu: "Quando eu pego a cruz, lembro-me que o Filho de Deus derramou todo o seu sangue pregado numa cruz para salvar a humanidade. Esta primeira conta grossa me faz lembrar a oração que nosso Senhor ensinou, que é o Pai Nosso. O terço tem 5 mistérios que fazem lembrar as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo cravado na cruz. E cada mistério tem 10 ave-marias que me fazem lembrar os 10 mandamentos que o Senhor mesmo escreveu na tábua de Moisés. O rosário de Nossa Senhora tem 15 mistérios, que são os 5 gozosos, os 5 dolorosos e os 5 gloriosos. De manhã, quando me levanto para iniciar a minha luta do dia, eu rezo os gozosos, lembrando-me do humilde lar de Nazaré. No meio do dia, no meu cansaço e na fadiga do trabalho, eu rezo os mistérios dolorosos que me fazem lembrar a dura caminhada de Jesus para o Calvário. Quando chega o fim do dia, com as lutas vencidas, eu rezo os mistérios gloriosos que me fazem lembrar que Jesus venceu a morte para nos dar a salvação a toda a humanidade. E agora me diga, onde está a idolatria?" Depois de ouvir tudo isso, aquele irmão disse para ela, aquele irmão separado: "Eu não sabia, por favor, me ensina a rezar o terço." O que nós podemos concluir? Que para que nos sirvamos na nossa um aprofundamento na nossa devoção à Nossa Senhora, que essa devoção que nós temos, ela se materialize na oração do terço, que incorporemos no nosso dia a dia, que rezemos como for, pois como dizia o Papa João 23, o pior terço é aquele que não se reza. Que também sejamos muito propagadores desse pedido de São João Paulo II, que as famílias voltem a rezar o terço em família como antigamente, rezando com amor essa devoção. Quando chegarmos ao céu com a graça de Deus, Nossa Senhora nos mostrará os benefícios alcançados através do terço, os milagres, as conversões, os bens físicos e espirituais concedidos à salvação de tantas e tantas almas. Terminando, mostrar a vocês o quanto é lindo essa devoção e quantos milagres são conseguidos através da devoção do Santo Terço. Vocês fiquem com Deus, não esqueçam de rezar o seu terço como essa irmã que fazia do seu dia de trabalho e meditava os mistérios da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo.
Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo Momento com Maria.